Saudações, irmãos, para a paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui para mais um momento devocional. Meu nome é Jorge Luiz. Como os irmãos agora baixar sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, o Pai está no céu, te agradecemos, ó Pai, pela noite que nos deste, agradecemos por este dia, Senhor. Pai, agora eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, me dá, Senhor, direção, venha, Senhor, me ungir, ó Pai, e venha, Senhor, me usar, ó Pai, para compartilhar a sua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Vamos ler Atos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 17 ao 20, que nos diz assim: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos ler também o 21, que nos diz assim: mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Irmãos, aqui é a continuação daquela passagem, aonde Pedro e João, em nome de Jesus, curam aquele coxo na porta, no templo, a Porta Formosa. Então nós vemos aqui o resultado daquele feito. Pedro e João, eles foram levados diante do Sinédrio. Por que eles foram levados diante do Sinédrio? Por fazerem bem aquele homem, por curarem aquele homem em nome de Jesus. Eles não foram levados diante do Sinédrio porque cometeram crime, porque estavam blasfemando contra Deus. Eles não foram levados diante do Sinédrio porque estavam falando em nome do diabo, mas eles foram levados ao Sinédrio porque eles estavam falando em nome de Deus. Eles estavam pregando em nome de Jesus. Eles estavam fazendo sinais e prodígios em nome de Jesus. Então aquilo, se a gente for analisar direitinho, era para eles serem, bem recebidos, era para eles serem reconhecidos como homens de Deus, como homens que estavam ali fazendo a obra de Deus. Mas não, eles estavam foram levados diante do Sinédrio, foram ameaçados para não falarem mais em nome de Jesus. Nós vemos aqui, depois de tudo aquilo que aconteceu, o povo ficou maravilhado. Aquele homem agora estava andando, aquele homem entrou no templo glorificando a Deus juntamente com eles, e aquilo trouxe um mal-estar para os religiosos. Aquilo trouxe um mal-estar, uma inveja, vamos dizer assim. E aqueles homens agora não queriam que eles prosseguissem falando em nome de Jesus, não queriam que eles levassem adiante o nome de Jesus. E nós vemos aqui algo maravilhoso, a transformação que Deus faz na vida das pessoas. Diante daquele sinédrio onde Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes, Pedro agora estava ali totalmente revestido de poder, cheio de autoridade e ousadia, falando: nós não podemos nos calar diante do que temos visto e ouvido. O que importa mais para nós como servos do Deus Altíssimo, o que importa mais para nós como filhos de Deus, ouvir a voz dos homens ou ouvir a voz de Deus? Importa para nós ouvir a voz de Deus. Nós não podemos nos calar diante do que temos visto e ouvido. Eles estavam falando ali o seguinte: nós não podemos nos calar diante das maravilhas que Deus tem operado. Nós não podemos nos calar diante de tudo aquilo que nós podemos falar a respeito de Deus. Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de falar para as pessoas a respeito da salvação que Cristo veio trazer para todos nós. Nós não podemos nos calar e não falar do plano de Deus para a vida de cada um de
principalmente nós não podemos nos calar diante de tudo que Deus tem feito e diante de tudo que Deus ainda fará. E não vai ser a voz dos homens, não vai ser a lei dos homens, não vai ser a vontade dos homens que vai nos calar. Eles ali não estavam indo contra a lei, eles não estavam sendo rebeldes e nem desobedientes, eles estavam ouvindo a voz de Deus. Porque quando interfere, quando uma lei do homem, quando uma ordem do homem interfere na vontade de Deus, interfere nos planos de Deus, então, como servo de Deus, eles não podiam se calar, eles não podiam acatar aquela ordem. Tanto que a Bíblia mostra que eles permaneceram firmes ali na sua posição, eles tiveram ali um posicionamento diante da situação. Eles não podiam acatar aquilo que aqueles homens queriam que eles fizessem ou não fizessem. Aqueles homens queriam que eles não falassem mais em nome de Jesus. E a Bíblia mostra no decorrer que eles vão, e eles não tendo nada contra eles, eles estão soltos. E eles agora glorificam a Deus porque eles foram achados dignos de sofrerem, de padecerem por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E eles sabiam aquilo que eles iam sofrer, a perseguição que eles iam sofrer, eles sabiam que a igreja ia sofrer, mas eles só pediram a Deus autoridade e ousadia para pregar a palavra. E eles, em momento algum, eles se calaram, nem diante da morte. Então nós podemos tirar, eu gostaria de destacar bem esse versículo 19, versículo 20, que fala: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, diante das ameaças, esse foi o posicionamento deles. Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Nós não podemos deixar de cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de perseguições. Então, trazendo, irmãos, para nós como igreja do Senhor, é este posicionamento que o Senhor Jesus espera que nós assumimos, que o Senhor Jesus, que nós como igreja do Senhor temos que assumir diante de tudo que vai contra a Bíblia, diante de tudo que vai contra a palavra de Deus. Hoje nós vivemos um tempo de inversão de valores, onde o certo é errado, o errado é certo. Nós vivemos uma época em que está cada vez mais se aprovando lei que vai contra a Bíblia, vai contra a palavra de Deus, e nós não podemos nos calar diante da missão que Deus colocou em nossas mãos, da missão que Jesus confiou a nós. A palavra de Deus nos diz, Jesus diz que o diabo, ele não prevalecerá contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos ficar em cima do muro vendo as coisas acontecerem. A inversão de valores está aí. Vivemos tempo em que a igreja estão tentando calar a igreja de toda forma, mas nós não podemos nos calar. A única coisa que nós podemos fazer é clamar a Deus, pedir a Deus revestimento, é pedir a Deus autoridade, é pedir a Deus ousadia, porque tempos mais difíceis virão, aonde nós temos que nos permanecer firmes diante do Senhor e principalmente diante do mundo, para que nós nunca venhamos negar o nome de Jesus, para que nós nunca venhamos nos calar diante de tudo que nós temos visto e ouvido, que Deus tem feito em nossas vidas e em outras vidas, e essa missão Ele confiou para nós. Então, a igreja, ela não pode ser calada, não há lei que impeça de nós falarmos do amor de Deus, não há lei que impeça de nós falarmos do plano de salvação,
não há lei que impeça que nós venhamos falar acerca do reino de Deus. Então que nós como igreja do Senhor venhamos permanecer, venhamos ter esse posicionamento. Nós não somos contra a lei, nós não somos marginais, nós não somos rebeldes, mas nós estamos aqui para cumprir o mandamento de Deus, para cumprir a ordem do Senhor. E nós não podemos nos calar diante de tudo de errado que nós temos visto, mas nós temos que estar firmes, defendendo a palavra do Senhor, defendendo o Evangelho e continuar levando, mesmo em meio a perseguições, em meio a dificuldade, levando o nome do Senhor, para que todos conheçam o plano de salvação. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai que está nos céus, Pai, te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra, Pai, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, permanecermos firmes, Senhor, no seu propósito, firmes, Senhor, na sua presença, ó Pai, que não venha ser, ó Deus, ameaças, dificuldades, que venha, Senhor, nos fazer parar, ó Pai, que venha, Senhor, fazer com que nós não venhamos, ó Deus, levar a sua palavra, mas que venhamos, ó Deus, permanecermos firmes nesse propósito, que o Senhor venha, ó Deus, nos revestir, Senhor, de autoridade, ousadia a cada dia, para que venhamos, ó Deus, cumprir o seu propósito em nós. Dá-nos, Senhor, um dia abençoado em sua presença. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.